Não termos mais nas nossas cabeças ideias pré-concebidas ou preconceitos que não têm razão de ser e que muitas vezes nos mantêm atemorizados sem nenhuma necessidade. É um tema complexo, logo vasto, mas que importa escalpelizarmos em todos os aspectos, a fim de que não fique nenhuma dúvida. Eu convidava-vos, durante a projeção dos slides e o decurso da palestra, qualquer dúvida que vos assalte, por favor, interrompam. Não deixem para o fim, porque depois podem não lembrar mais. Vamos a par e passo acompanhando as ideias, para que realmente fique em nós, de uma vez por todas, a certeza do que isto é. Fica combinado? Então vamos adiante. A magia, sobretudo a magia negra, também é conhecido como goécia, palavra grega que acabou por ganhar o significado arte de realizar malefícios. Encontra também sinónimo noutro vocábulo, nigromância. É tudo a mesma coisa. Magia negra, goécia, nigromância, é tudo a mesma coisa. Então, a magia tem povoado a mente da criatura humana, desde sempre. E acaso nós somos seres reencarnados de primeira vez? Não nos admiremos então que estes receios, estes medos, estas ideias nos vêm acompanhando nas nossas reencarnações sucessivas, se não tomarmos de uma vez por todas o conhecimento das coisas. Segundo alguns conceitos, a magia é considerada de dois tipos: a magia branca e a magia negra. Notem que nós na magia branca colocamos interrogação. A magia branca, ou teurgia, segundo alguns, é o ramo que trata das influências benéficas e do modo de invocá-las. Segundo alguns, referem-se todas às obras cujas ideias envolvem o amor e o bem. Dizem depender do mundo angelical, as chamadas potências celestes. Quem alegar realizar coisas apenas pelo bem com anjos e magia branca, ou está mentindo para não assustar as pessoas, ou não entende nada do que está fazendo. Ninguém tem poder para forçar os anjos e as entidades de luz a mudar o rumo da vida das pessoas. Quem é que tem poder para fazer uma coisa destas? Então magia branca não existe. Só a doutrina dos espíritos nos esclarece as coisas deste jeito. Podemos ter assistência espiritual, podemos, mas não é belo prazer de um qualquer, em qualquer circunstância, em qualquer altura, quando lhe apetecer. Não. Temos merecimento e a espiritualidade ajuda-nos. Não é uma questão de magia, é uma questão de merecimento. E muito menos essa magia branca funcionará por causa de alguma encomenda feita e paga com valores. Vocês acham que a espiritualidade superior se sujeita a isto? De maneira nenhuma. Um bom espírito não se vende a troco de nada, muito menos de dinheiro. E não causa qualquer tormento a ninguém, porque respeita a soberana vontade de Deus. Agora, a magia negra, o contrário, depende das entidades das trevas, almas dos homens equivocadas, porque é isso que eles são, almas equivocadas, não só quando estiveram encarnados e continuam equivocados no plano espiritual. Eles são ignorantes da sublime lei de Deus, que é a lei do amor. Quem ama
não prejudica ninguém. Então esta magia negra, ou goécia, é o contrário da outra, embora em teoria, porque a outra nós já vimos que não existe. Porque a magia negra dedica-se realmente a obras maléficas, a fazer malefícios. Tem um símbolo muito conhecido. A estrela de 5 pontas, o pentáculo, também chamada estrela pentagonal, que tem algum significado. A união dos 4 elementos. Quais são os 4 elementos? A terra, a água, o fogo, o ar e a quinta essência, ou princípio vital. Também representa o ser humano, com os 2 pés nas pontas inferiores, os 2 braços e o superior, a cabeça. A ponta solitária virada para cima, segundo quem pratica estas coisas, dizem que é algo positivo. A ponta virada para baixo é vista como negativa. Então todos os espíritos, todos nós, temos 2 naturezas. Não vale a pena escamotearmos esta ideia, porque ela existe ainda no nosso atual estádio espiritual, ela existe em nós. Temos o nosso lado luz e temos o outro, todos nós, temos o nosso lado sombra. A magia, portanto, baseia-se nesta dualidade de conceitos, mas não podemos deixar de pensar nos próprios atributos da criatura humana. Temos aqui 2 atributos profundamente distintos. Temos a Senhora das Rosas, a nossa Isabel de Aragão, temos Hitler. 2 seres de Deus com atributos completamente distintos. Então, para que realmente funcione esse tipo de magias, tem que haver atributos negativos funcionando. Vocês sabiam que Hitler era médium? Hitler, durante muito tempo, frequentou um grupo espírita em Berlim, o grupo Tules. E, de tal modo, ele foi obsidiado. Podemos dizer desta forma sem nenhum medo. De tal modo ele foi obsidiado na sua mediunidade que ele pensava que era o chicote de Deus para bater nas costas da humanidade. Vejam como nós podemos deixar-nos influenciar negativamente pela espiritualidade. Quando não nos apercebemos de que estamos sendo obsidiados, ao caso, de certeza absoluta, uma subjugação profunda. Então, estes atributos da criatura humana, é aqui que vamos entroncar com os ensinamentos da doutrina dos espíritos. Um dos motivos pelos quais as pessoas buscam os centros espíritas é o tal mal feito, o feitiço. E, habitualmente, depois de alguma coisa que acontece nas suas vidas e vêm à casa espírita falando ou trazendo mesmo objetos estranhos, encontrados em posições bizarras, dentro do lar, no carro, no jardim, no caminho que habitualmente percorrem. E às vezes a maldade é tão grande que inclusivamente se chega a tratar mal os animais, cozendo a boca de sapos. Se eventualmente isso nos acontecer, tomemos o sapinho nas nossas mãos, com um profundo amor, e descozamos-lhe a boca, e devolvamo-lo à natureza. Vos garanto que ninguém será prejudicado por isso. O amor não prejudica ninguém. E se eu o fizer com um profundo respeito por aquele ser que é meu irmão, aquele animal, é um filho de Deus como eu, e se eu o fizer com profundo respeito, e envolvendo no meu carinho para que ele se cure e não morra, eu vos garanto que nenhum feitiço vos fará mal. Porque quando amamos, somos protegidos. Então chegamos assim à casa espírita,
completamente assustados, não sabemos lidar com essas coisas e aterrorizamos-nos. Nada melhor para que sejam atingidos os fins que querem contra nós. O medo. O medo é a coisa pior que nós podemos fazer em relação a este tipo de coisas. A espiritualidade não é para nós temermos. A espiritualidade é para nós respeitarmos. Do mesmo jeito que nos respeitamos uns aos outros no corpo, encarnados, devemos nos respeitar, desencarnados. E se eventualmente alguém faz essas coisas contra nós, é merecedor, no mínimo, das nossas preces. Porque é alguém que, como Jesus disse, não sabe o que faz. Então a primeira pergunta quando vem à casa espírita é: quem fez isto? Como se quem está a atender fosse bruxo. Como é que vai saber quem fez isso? E ainda que saibam, se calhar, se tiver assistência espiritual para saber, não vai dizer. E não vai dizer porquê. Porque eu iria ficar de bem com a pessoa. Ou ia ficar profundamente raivoso contra ela e com certeza que eu ia entrar numa ideia de pensamento vingativo e eu me coloco em afinidade com aquilo que me querem provocar. Temos que fazer precisamente o inverso. Darmos o benefício de que as pessoas fazem isso porque ainda não sabem o que fazem. E logo a seguir também perguntam: isto pode prejudicar-me? O que mais desejam é que os espíritos desmanchem ou anulem o mal feito, como se eles estivessem à nossa disposição para resolver estas coisas. E querem, a toda a força, evitar que coisas ruins lhes aconteçam. O Espiritismo esclarece-nos. E este esclarecimento é fundamental. Na verdade, nenhum mal, senão o que provocamos pela nossa conduta de ontem ou de hoje, é que nos pode atingir. O mal que nós fazemos. Esse é que nos pode atingir e atingirá. Porque as leis de Deus são inflexíveis. Conforme semeardes, colhereis. Conforme fizerdes, achareis. Então, sendo os espíritos encarnados ou desencarnados uma das forças da natureza, inferimos que agem desenvolvendo as energias próprias que lhes são afins. E é aqui que nós vamos começar a perceber as coisas. Energias todos nós produzimos. Energias todos nós consumimos. Então as energias tanto podem ser, no primeiro caso, absorvidas, vejam que elas estão em direção ao corpo encarnado, como elas podem ser exteriorizadas, saírem do corpo carnal. Os espíritos, portanto, vibram energeticamente de acordo com os seus sentimentos. No Livro dos Espíritos, a pergunta 552, Allan Kardec interrogou: que pensar da crença do poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? E os espíritos são esclarecedores. Algumas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer mau uso, se o seu próprio espírito for mau. Mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Então a magia negra existe ou é uma invenção? Existe ou é uma invenção? Existe, sim. O importante agora é vermos como. Iremos ver de seguida, segundo Kardec, segundo a espiritualidade,
de acordo com os ensinos que os Espíritos nos trouxeram, para que não nos restem mais dúvidas. Ensinos que, conforme vamos ver, prevalecem pelo bom senso, não pela superstição, não pelo medo. Bom senso, lógica. E vamos ver que percebemos com alguma facilidade as coisas e esse conhecimento não agride a nossa razão, não agride a nossa inteligência. Mas antes de respondermos, na visão espírita, queremos primeiro dizer o seguinte: quem desejar prejudicar terceiros, quem encomenda ou quem faz, quem encomenda o trabalho ou quem faz o trabalho, quem desejar prejudicar terceiros, está-se complicando a si mesmo. Isto é um primeiro caso que precisamos já definir bem para nunca, em nenhuma circunstância, sequer nos passar pela cabeça de recorrermos a essas coisas. Porque estaríamos defraudando a lei de amor que rege a vida de todos os seres humanos. Estaremos contra as leis de Deus. Terá que responder por isso, mais cedo ou mais tarde, porque está agindo fora da ética e da justiça. E se calhar lá atrás o fizemos e hoje perguntamos: porquê é que isto me acontece a mim? Eu sou tão bonzinho. Pois é, se calhar até já sou relativamente bom agora e lá atrás. Todos, quem encomenda, o executante e os espíritos que se colocarem a esse serviço envolvidos, serão responsáveis pelas possíveis ações desencadeadas e, sobretudo, serão responsáveis pelas suas consequências, mais tarde ou mais cedo. Então, há quem não acredite, e para esses nós afirmamos o nosso respeito, que é algo muito intrínseco à doutrina espírita. Respeitamos todas as ideias, respeitamos todas as pessoas. E, se eventualmente não acreditam nisto, como dissemos, respeitamos, do mesmo jeito que respeitamos quem não concorda com os pontos doutrinários do Espiritismo. Então, a preocupação e o medo são tão grandes que vamos ver quantos nomes se inventaram, quantas classificações foram criadas para a mesma coisa. Vejam bem: bruxaria, feitiçaria, macumba, despachos, conjuros. Não é conjuros bancários, não é. Trabalhos feitos, mas não é só. Mal olhado, olho gordo, enguiços, quebranto, sortilégio, encosto, amarração. Estes dois últimos, então, risquem do vosso dicionário, porque não há encostos nem há amarrações. A influência quê? Que tipo de influência é que existe? Pensamento. Existem influências, portanto, de ideias, influências magnéticas. Nenhum espírito se encosta, nenhum espírito nos amarra. Influenciam-nos mentalmente. Podemos então definir tudo isto como sendo o quê ao encontro da nossa doutrina? Obsessão provocada. Encomendam uma obsessão para nós. Assim, com outro nome, de certeza que passamos a perceber melhor o assunto, se percebermos esta questão da obsessão por encomenda. Encomendam algo contra nós para nos obsidiar. Esta obsessão por encomenda, regra geral, é um trabalho solicitado, encoberto por altas somas ou sedutoras promessas à pessoa que diz que faz. Os autores destes trabalhos estão em contacto com entidades profundamente superiores. Será?
Então será que entidades quê? Profundamente negativas. Porque são estas que têm vagar para estas coisas. Espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, vingativos, espíritos que do outro lado da vida não estão bem e então entendem que deste lado de cá também ninguém tem que estar bem e, portanto, esforçam-se para nos causarem os mais diversos entraves nas nossas vidas. Mas vamos perceber como é que isso funciona. Então, essas coisas envolvem os visados em escabrosos processos obsessivos. Nestes estados de baixas vibrações, os obsessores querem sentir, às vezes, as sensações dos antigos vícios que tinham. O que é que nós vemos nesta imagem? Quantos espíritos estão aqui? Um encarnado, tomando a sua pinguinha, e o desencarnado, absorvendo as sensações do álcool. Não há aqui nenhum encosto. Estão próximos, mas o efeito é mental. Eu bebo e ele sorve a energia que eu capto do álcool. Isto é válido em qualquer vício, seja ele qual for. Trata-se de um processo por via do qual as entidades espirituais invocadas vão atuar na vida de uma ou mais pessoas, porque tanto podem atormentar apenas uma pessoa, como podem atormentar toda uma família. Podem. O contágio faz-se porquê? Porque a maioria de nós, das criaturas, ainda não desenvolvemos os anticorpos contra isto. É como nas doenças, é a mesma coisa. Quando o meu organismo imunossupressor não estiver funcionando bem, eu irei ser contagiado pelo que quer que seja. O que vier do ambiente contamina-me, porque eu não estou criando os anticorpos. Em relação a qualquer obsessão, é rigorosamente a mesma coisa. Eu preciso saber criar os anticorpos para que a obsessão não se instale em mim. Já nas anotações evangélicas, nós encontramos uma exortação de Jesus. Não temais os que matam o corpo, temei sim os que vos podem matar a alma. E nós achamos que os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, os mártires do cristianismo, tinham isto em conta de certeza absoluta. Não temiam que lhes matassem o corpo, porque eles sabiam perfeitamente que a alma iria ficar bem, porque eles estavam dando a vida em holocausto em nome de Jesus. A inveja, o ciúme e toda a espécie de sentimentos inferiores que outras criaturas, outras pessoas, outros espíritos projetem na nossa direção, somente haverão de alcançar atingindo-nos a mente ou o coração, se estivermos sintonizados com a onda que nos é enviada. Aqui é que reside a solução do caso. Eu estou em vibração com a mesma coisa, capto o que me é enviado. Nós daremos um exemplo muito simples para nós percebermos. Alguém está vibrando no mal. Vocês acham que está num plano baixo ou alto? Quem esteja vibrando no bem, está baixo ou alto? Como é que nos encontramos? Não há como sintonizarmos com essas energias que nos enviem, seja lá de quem for, com o poder que quiserem. Tudo é uma questão de sintonia. Vibra baixo, eu estou vibrando baixo, estou em contacto. De imediato, eu sou um ímã que capto aquilo que está sendo enviado para mim. Oh, que coisa, até assusta. Se as criaturas visadas, então, estiverem sintonizadas com baixas faixas vibratórias, faixas de equivalência vibratória, não tenhamos dúvidas que serão atingidos por elas. Se eu estiver vibrando na inveja,
Qualquer mal de inveja vem a mim. Se eu estiver vibrando no ódio, o ódio que me desejam virá a mim. É bem verdade que os bons espíritos nos protegem destes malefícios. É verdade que sim. Quando? Quando tivermos merecimento para isso. De outro modo, eles não podem. Nem o nosso anjo da guarda, nem os mentores da nossa vida não podem atuar. Porque eles não podiam, de maneira nenhuma, subtrair-me daquilo que eu mereço. O trabalho tem que ser meu. E se por acaso uma pessoa estiver vibrando uma energia mais alta, não pode perceber o sofrimento de uma outra pessoa? Pode e vai ser solidária com ela. Se ela está vibrando num plano superior, em relação ao outro que está sofrendo, ela vai ser solidária com ela e vai atuar de modo a que possa ajudar a pessoa. Não vai evitar que as coisas lhe aconteçam. Não vai evitar, mas pela sua vibração positiva vai ajudá-la a passar pela dificuldade que ela tenha que enfrentar. Entendeu? Nenhum de nós, e isto vamos colocar o caso, por exemplo, em relação a pais e filhos. O normal nos pais é amar pouco os filhos, não é? Então, se for mãe, nem queiram saber. Então, a finalidade de mãe é amar profundamente o seu filho. Ela quer o melhor para ele, porque o ama. Mas ele não se está comportando bem. Está sendo vicioso. O amor de mãe vai ajudá-lo a passar pelas dificuldades, não lhes vai tirar. Entendido? Estaremos em sintonia para estarmos, ou a melhor forma de estarmos, o melhor método para nos precavermos do mal é vibrar e viver o bem. Temos aqui o tratamento. Vivermos o melhor que pudermos e soubermos. Sobretudo, de acordo com a lei do amor. De acordo com a lei de caridade. De acordo com a solidariedade e a fraternidade. Se agirmos com nobreza, se somos cumpridores dos nossos deveres, se alimentarmos o hábito da oração, nada nos poderá atingir. Temos aqui um exemplo sublime. Vejam que ela quase não quer acreditar, porque isto não é o mundo que ela conhece. Alguém tirar os seus chinelos para lhe dar a ela, que não os tem, numa solidariedade lindíssima, que ela, como digo, quase nem quer acreditar que aquilo está acontecendo. Mas é isto que nós temos que fazer. Atuarmos o máximo que pudermos no bem. Porquê? O mal que nos faz mal, já dissemos, é o mal que fazemos aos outros. Fisicamente ela pode sofrer. Pode. Espiritualmente, ele vai sofrer muito mais. Porque está contraindo uma pesada dívida. E são estas dívidas que nos colocam na sintonia das coisas menos boas que nos desejem. Então, emitirmos um pensamento bom em intenção de quem nos deseja o mal é uma fórmula ideal para neutralizar qualquer onda de malefícios. Estão-me fazendo isto, estão-me fazendo aquilo. Que coisa! Deus dê iluminação, Deus dê entendimento a essas pessoas para desistirem desses propósitos, porque isso é muito mau para eles próprios. Pedirmos a Deus que lhes dê discernimento, que desistam dessas ideias, desse tipo de trabalho. Então, além disso também, lembremos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que tem mais poder do que Deus? Ninguém. Só os lobos caem em armadilhas para lobos, afirmou Jesus. Se formos lobos, vamos cair na armadilha.
feitiço ou mandingas é assunto de quem ainda não encontrou a verdade nem o esclarecimento. Tudo se passa no campo vibratório, no campo das energias. E não é que isto seja simples. Não é. Pode ser muito complicado. Este campo das energias, nós vibramos nele continuamente. Seja no plano espiritual, seja no plano material. Nós estamos sempre vibracionais. Sempre. Ninguém, ao dormir, desligou a tomada. Rigorosamente ninguém. Todos nos mantemos na produção e no consumo energético. Então, as energias boas, o que é que vocês acham? Atrai bons espíritos, traz-nos saúde e equilíbrio, abre-nos as portas do bem e do amor. E o contrário? O que é que acontece? Digam. Rigorosamente o oposto. Eu estou vibrando o mal, eu estou produzindo energias ruins através do meu pensamento, através da minha palavra, através da minha ação. Ou ainda, um quarto caso, através da minha omissão. Eu deveria fazer e não faço. Porque isto é muito curioso. Há pessoas que se acham santos porque não fazem o mal. E nós perguntamos, e que bem é que faz? Nada. Já está errado. Porque o certo é não fazermos o mal, sim, e fazermos o máximo de bem que pudermos. Só então nós estaremos atraindo os bons espíritos. Magia negra nada mais é do que um movimento de energias negativas realizado por homens e espíritos perversos. Logo, homens e espíritos desconhecedores da lei do amor. Não vamos dizer maus, vamos dizer ignorantes. Porque quando nós dizemos espíritos ou pessoas más, dá a impressão que Deus os criou maus, o que não é verdade. Deus não cria o mal. Nós fazemos-lo por nossa opção. É o nosso livre-arbítrio. Somos nós que fazemos o bem ou fazemos o mal. Ninguém diga que fez o mal porque lhe mandaram. Eventualmente podem mandar fazer, mas eu vou fazer porque quero. Vai fazer o mal? Não vou. É uma questão de opção. Não existe um arrastamento irresistível para o mal. Acontece é que às vezes, ou muitas vezes, ou sempre, não sabemos ou não queremos resistir. Então deixamos-nos ir. Porque em qualquer altura nós podemos dizer não. Não faço, não digo, não vou. Quando conseguirmos, como Jesus, estar no mundo sem ser do mundo, não seremos mais vítimas de magia alguma. Imaginem Jesus vítima de mal de inveja. Imaginem. E temos aqui mais almas intocáveis. Imaginem Madre Teresa de Calcutá. Alguém invejando-a. Que lhe invejasse o trabalho, a obra. Sim, inveja e façam. Não tem problema nenhum. Porque de resto, bens materiais ela não tinha. Acho que tinha 2 saris, enquanto um lavava e secava, tinha o que vestia. 2 mudas de roupa interior. Um vaso sanitário, um relógio e um par de sandálias. É o espólio desta ordem religiosa. Gandhi. Imaginem Gandhi ser vítima de inveja. Não tinha nada. Com uma simplicidade absoluta, com a não violência, fez tremer o mais poderoso dos impérios seus contemporâneos, o Império Britânico. Abanou em todas as suas estruturas e levou à emancipação de um povo. Levou à emancipação de um povo,
à liberdade de um povo num subcontinente, que é o subcontinente indiano. Este homem é extraordinário na simplicidade. E temos o nosso querido Chico, Joana de Ângeles, o Espírito Meimei, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Maria de Nazaré. Quem é? Kardec. Este eu não sei. O nosso mestre e guia, Jesus. Então, os cristãos que vivemos em Cristo, não temos a temer nada dos que nos desejem agredir. Porque se nós já tivermos esculpido Jesus no nosso coração, estaremos vibrando pelo bem. Na magia negra, os rituais, porventura utilizados, são de menor ou nenhuma importância. Aquelas coisas que são feitas para atemorizar não têm nenhum efeito. O efeito está na energia. E para termos a certeza disto, vamos ver o que disseram os espíritos Allan Kardec através da pergunta 552. Aliás, 553. Qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Vejam que está bem explícito. Fórmulas, efeito, práticas. Olhem a resposta. O de as tornar ridículas se são de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são charlatanice, não há nenhuma palavra sacramental, nenhum símbolo cabalístico, logo a estrela de 5 pontas não tem efeito nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. É o pensamento que nos põe em contacto. Os maus espíritos pululam ao redor da Terra. Porquê? Qual é? Porquê é que eles estão assim, aqui tão próximos da crosta? Porquê é que a psicosfera da Terra é tão pesada? Em consequência da inferioridade moral dos habitantes que estamos na Terra. Tudo é do nosso efeito. Quando nós pensamos como está o mundo, como é que nós ficamos? Preocupados ou contentes? Preocupados. E devemos estar. Porque o mundo está conforme nós o colocamos. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Pois é. Todos temos a ver com isso. Imensuravelmente. Se não temos agora, tivemos. E o resultado ainda aí está. Nós fomos a causa, agora temos aí os efeitos. Porque nós reencarnamos neste mundo de Deus, com certeza, todos nós. Há as mais variadas reencarnações. Neste ir e vir constante. E lá atrás acertando menos do que hoje. Ou então continuar a desacertar hoje porque somos teimosos. Não queremos alterar as coisas. E é isso que traz para tão próximo de nós essa vibração espiritual negativa, porque nós continuamos sendo almas negativas. Então é por isto que na magia negra contam os nossos desejos menos bons. São eles que nos ligam a esses desejos menos bons que de fora são emanados para nós e nos têm como alvo. Se eu estiver nessa sintonia, repito, eu vou receber. Devemos temer aqueles que, insinuando-se, quase sempre de forma sutil, uma coisa muito sutil, buscam arrastar-nos ao vício e às paixões degradantes. Livremo-nos dessas companhias o quanto antes. Esses é que nos levarão a perder. Através da bebida, através do tabagismo, através das drogas e agora mais modernamente, já são necessários centros de recuperação dos viciados em Facebook. Não, a gente ri, mas está aí. No Brasil, se não tiverem cuidado,
Vocês vejam como nós nos deixamos influenciar por aquilo que pode ser bom, em termos negativos. Vamos sendo empurrados, nós vamos deixando, e diz-se agora que os padres, nas bênçãos dos casamentos, dizem: eu vos abençoo até que o Facebook vos separe. E nós rimos, mas é a verdade. Ele tem o Facebook dele, ela tem o Facebook dela, e não se encontram. Cada um está no seu canto. Então reparem, centro de recuperação de viciados. Vocês sabiam que Allan Kardec teve a oportunidade de perguntar aos espíritos se um homem mau, com o auxílio de um espírito mau, poderia fazer mal a alguém? É a pergunta 551. Eles responderam, os espíritos superiores responderam, não, Deus não o permitiria. Mas atenção. Em resposta à questão 557, os espíritos explicam, Deus não houve uma maldição injusta. Então, e se a maldição for justa? Quer dizer que se ela for justa, Deus permite. Ou seja, quando o indivíduo, de alguma forma, ou por alguma razão, mereça aquele mal, ele vem. Nós temos aqui as soluções todas. Simples. São ou não são? Entendemos-las ou não? Perfeitamente. Porque tudo depende, como já vimos, do nosso merecimento. Eu mereço, eu tenho. Bom ou mau. Haverá uma terapêutica para evitarmos estas coisas? Claro que tinha que haver. E a primeira é esta. Está aqui. O esclarecimento. Esta é a primeira. Quem estiver esclarecido terá a luz do conhecimento. Porque é a verdadeira luz que nos ilumina. Não é das velas. Ainda anda por aí muita gente comprando velas a pensar que se vai iluminar. Coitado. A única coisa que vai resultar é uma fortuna muito grande para quem faz velas. O esclarecimento mostra-nos que o único impedimento possível está nos nossos aspectos morais. São eles que regem a vida, pois são eles que determinam a nossa afinidade, logo o nosso merecimento. A nossa reforma íntima, indispensável. E ela pode começar pela oração, pela caridade cristã. Coisa curiosa, caridade cristã, haverá outras? Há as caridadezinhas. Há por aí muita gente fazendo caridadezinha, que não é cristã. Muitas vezes para rebaixar quem recebe, ao invés que a tua mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, ou o inverso também pode ser. Sermos tolerantes à aceitação do outro como ele é, tentando ajudá-lo na mudança se for negativa. A ciência da paz, a paciência, que hoje em dia anda tão arredia de nós todos. Somos tão impacientes, seja na espera, seja no contacto direto com as criaturas, o que quer que seja. Somos muito impacientes. A nossa humildade, resumindo, para não complicarmos, todas as virtudes que nos faltam e que teremos que conquistar, através do nosso esforço pessoal, do empenho que nós colocarmos na nossa maneira de ser. Esta, segundo Kardec, é a conjuração oposta. Fazem um conjuro contra nós e nós, através da reforma íntima, faremos a conjuração oposta para que o conjuro que nos fazem não nos atinja. Esta conjuração oposta pode passar por rogar auxílio aos nossos guias espirituais, aos nossos espíritos protetores, que sejam da casa que nós frequentemos, enquanto aquela que elegemos
como religando-nos a Deus, casa espírita ou outra doutrina qualquer. Pedir-lhes inspiração e proteção contra as investidas do mal, nunca nos esquecendo que o trabalho maior tem que ser nosso. E temos a solução que já aqui falámos hoje. Precisamos ali colocar Jesus. Não é nos nossos lábios, não é. É no nosso coração. Vigiai e orai para não cairdes em tentação, nos ensinou o Mestre Jesus. Libertemo-nos então dos medos impostos pelas crenças antigas. São antigas, estão bem lá atrás no antigamente. Agora precisamos de viver de acordo com aquilo que a espiritualidade nos vem ensinando. Nestas páginas lindas e maravilhosas, nós podemos encontrar segurança e defesa, dependendo exatamente da nossa maior ou menor integração com o Evangelho do Cristo. E nós, os espíritas, com uma vantagem muito grande. Já não precisamos mais daquele calhamaço todo. Precisamos de uma pequena parte do próprio Novo Testamento. Aquele que os espíritos elegeram para nos ajudarem a melhorar moralmente. Não há nenhuma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, não há nenhuma passagem que não seja de profundo cunho moral da vivenciação de Jesus. Só essa é que eles foram retirar do Evangelho geral para a nossa orientação, para o nosso ensino. Então, é o nosso estado de cristificação, preveniente da nossa vivência incondicional dos ensinamentos evangélicos, que realmente desintegra toda e qualquer carga maléfica projetada sobre nós. Sobre o homem, na generalidade, sobre nós eventualmente. Livremo-nos da impaciência, da ira, da inveja, da intolerância, da maldicência, do ciúme, do despeito, do orgulho, do ódio, do egoísmo, do amor próprio, quando exacerbado pelo narcisismo, por exemplo. Então libertemo-nos das demais dificuldades semelhantes a essas, pois são eles que geram a substância mental perniciosa e de ruim qualidade que nos coloca em sintonia com o mal que nos desejam. Em função de tudo isto, se vibrarmos em qualquer destes pontos ou em vários, nós estaremos em sintonia com o mal que nos desejam. São leis universais. Semelhante atrai semelhante. Eu sou mau, atrai os maus. Não só os maus do mesmo plano em que eu me encontro, no caso atual reencarnado, o plano material, como também os maus do plano espiritual. Mas também podemos ter os nossos momentos angélicos e aí vivemos emoções e sentimentos superiores, como o amor, o altruísmo, a renúncia, a bondade, a tolerância, a humildade, a alegria e a confiança. Vibremos nestes estados e estaremos evitando males maiores. Então, com elas, nós iremos confeccionar uma coraça, uma proteção de substância mental extraordinariamente protetora, que vai rechaçar, vai evitar, vai fazer resvalar, se bater em nós, os impactos malévolos dos enfeitiçamentos. Se estivermos vibrando nesses planos, não há como. Só poderemos ter coisas muito boas. Então terminamos dizendo que façamos luz no nosso íntimo e levando o nosso pensamento e o nosso coração a Deus, nosso Pai. Se o fizermos, podemos, sem medo, garantir que estaremos livres de todas essas coisas
e todos esses males encomendados. Estaremos sintonizando no bem e no amor. Que Jesus nos ajude a conseguir, porque se nós quisermos, conseguiremos.